Gravando, vamos recomeçar a nossa aula de hoje, dia 16 de abril de 2021. Vamos recomeçar. Continuando com o século XIX. Uma coisa fundamental do século XIX para a gente foi o evolucionismo. Foi o surgimento das teorias da evolução. Tem mais de uma. Foi a superação do fixismo. Até hoje tem algumas discussões. Olha, mas essas discussões não estão mais em âmbito científico, no meio da história. As discussões não estão em âmbito científico, a design inteligente não é científico, a teoria do design inteligente, né, não é científica. E tem uma vez, eu já vi uma palestra do Charbel Ninho Errani, que é orientando de Nélio Biso, etc., que ele deu uma palestra sobre o ensino de evolução, ensino da teoria da evolução. E tem umas discussões aí que são muito estúpidas mesmo. Muito estúpidas, o nível é muito baixo. O nível é muito baixo. É o tipo de discussão que não se tinha, foi em 2014, não tinha esse negócio de terraplanismo. Mas é um tipo de discussão daquele nível. Certo? A argumentação dos criacionistas em termos científicos é do nível do terraplanismo. Não tem? Não tem. Tá, mas vamos lá. O evolucionismo. Isso aqui. Conceitos pré-evolutivos. Questões de que a maior parte da história da humanidade, os pensadores, inclusive desde Platão e Aristóteles, né, eles eram fixistas. Realmente a evolução, a concepção de seres vivos se transformando, ou de espécies se transformando, é uma concepção muito contraintuitiva. É aquela coisa do nosso senso comum. A gente nunca viu de um casal de cachorros sempre nasce filhotinho de cachorro. Por mais variados que eles sejam, mas sempre nascem filhotinho de cachorro. De gato, mesma coisa. E toda a nossa experiência indutiva, toda a nossa... não daria para conceber a evolução. Certo? E, inclusive, houve umas dificuldades de Darwin por conta realmente da falta de demonstração. A gente vai ver isso. Então, os conceitos pré-evolutivos são atemporais, como as ideias de espécie, o conceito de espécie de Platão é um conceito atemporal, que não tem história, não há um desenvolvimento histórico dos seres vivos, sincrônicos, todos ao mesmo tempo, vivendo todos ao mesmo tempo, na mesma... E isso é o fixismo. E fixismo, que eu salientei, que é diferente do criacionismo, porque no criacionismo envolve a criação divina. Fixismo não necessariamente. Fixismo é que as espécies são fixas. No fixismo, as espécies são fixas. Professor, licença, o senhor não está apresentando. Desculpa. Ainda bem que você me avisou. Eu comecei a gravar. Vamos apresentar. Esqueci. Pronto.
A partir desse slide. Pronto, conceitos pré-temporais, pré-evolutivos, perdão, são atemporais, ahistóricos, sincrônicos, isso é o fixismo, que é que as espécies não mudam. Uma espécie não se transforma em outra. Até no começo do século XIX, certo? Na época de Darwin mesmo, o nome não era evolução, e sim transmutação das espécies. Uma espécie, hoje estou com uma tendência a rouquidão, uma espécie se transformar noutra era chamada de transmutação. E faziam até comparação com a química, porque a química foi fundada com a negação da transmutação dos elementos. E houve essa associação de que as espécies para os seres vivos eram como os elementos para a química, como coisas, unidades imutáveis da natureza. Então, mais uma coisa que reforçou o fixismo, foi no final do século XVIII, do século XIX, é que muita gente estava encarando desta forma, que eram unidades dos seres vivos, eram unidades básicas dos seres vivos, que não se transformavam. É um conceito semelhante ao um conceito semelhante ao de elemento químico, esse conceito de espécie. Falando em conceito de espécie, daqui a pouco vou salientar a concepção de espécie de Darwin que entra de acordo com a teoria da evolução dele, que tem a ver justamente com o conceito de espécie, mas só que esse conceito é superficial, de que características morfológicas internas e compatibilidade reprodutiva. Então, as espécies não mudam, porque compartilham as mesmas características morfológicas e há uma compatibilidade reprodutiva. Mas esse não é o conceito de espécie? Não. Esse não é o conceito de espécie. Esse não é o conceito. Aliás, não sei se não é hoje que a gente vai ver, mas atualmente, tem a questão do século XX, atualmente, em biologia, vocês podem estar vendo em sistemática, existe critérios para se definir uma espécie, e isso varia muito de acordo com o autor e com o propósito. Conceitos muito teóricos não são práticos. Então, os conceitos práticos têm furos teóricos. Esse conceito que se faz na prática, há furos teóricos. Há furos teóricos a respeito do conceito. Comparar com... Já vou falar qual era o conceito de Darwin a respeito de espécie. Certo? Hoje em dia tem um conceito bem semelhante a ele, mas 3 escolas fundamentais. Eu estou falando aqui idealismo ou tipologismo de Platão. Platão considerava o que era espécie, que eram variações imperfeitas do arquétipo da espécie ideal, que aí não haveria na prática. Então, esse é um idealismo. E esse idealismo, o tipologismo de Platão, foi recapitulado ao longo da história. No século XVIII, muita gente considerava isso. Tinha autores que consideravam que havia um arquétipo de espécie e que as espécies eram só... por exemplo, a espécie do cão. E o que havia na prática eram variações do que seria o cão ideal, que teria todas as características perfeitas do indivíduo, que é comum a todos os cães, certo? Isso como algo existente, não é um conceito nominalista. Enquanto que o conceitualismo de Aristóteles já era algo mais prático, mais
digamos assim, que espécie é aquela é algo que existe concretamente, certo? Porque no idealismo, a tipologia em Platão, ela não existe em termos concretos. É um arquétipo. Enquanto que de Aristóteles, sim, existe, mas só que os indivíduos variam de acordo, cada um tem sua variação. Não existe um arquétipo, e sim uma caracterização conceitual, ou seja, epistemológica, de conhecimento sobre aquela espécie. E o nominalismo, que espécie não existe. Occam, não existe espécie, porque não existe essências universais. Certo? Lembre-se da aula da Idade Média. Occam, para ele, não existe, só existiam indivíduos que compartilham características em comum entre si, e nós aqui agrupamos e conceituamos. Isso é coisa do nosso intelecto. Então, uma graduação, você pode dizer, e essa compatibilidade reprodutiva vai ser outra história. A compatibilidade reprodutiva, no caso desse nominalismo de Occam, é porque são indivíduos que estão próximos entre si, que conseguem se reproduzir por uma série de motivos, por causa justamente dessa proximidade. Mas espécie, mesmo existir espécie, não. Só existem indivíduos. Então, vamos lá. Teórico, não. O idealismo, certo? Detalhando um pouquinho, é que todos os membros de um taxon determinado compartilham certas propriedades essenciais. O eidos, ideia ou essência. De um taxon determinado. Isso de espécie a outra classe, etc., outros taxons mais elevados, né? A espécie é definida por meio de um arquétipo. Idealização, abstração extrai de todos os que compartilham as propriedades essenciais. E os membros de uma espécie são imperfeitamente semelhantes ao arquétipo. Essa é aquela que eu expliquei para vocês, da visão platônica. Perdurou até a naturfilosofia do século XVIII e XIX. No começo do século XIX ainda tinha gente que considerava isso, que tinha esse conceito platônico de espécie. Por que eu estou falando de espécie? Estou introduzindo primeiro a questão, para falar de evolução, que o nó era o que era espécie. Espécie, para o pessoal admitir que uma espécie poderia se transformar em outra, a gente tem que ver primeiro qual era a mentalidade que eles tinham a respeito de espécie, né? Enquanto que, vamos lá, conceitualismo, espécie é um conceito, mas não arbitrário. É um conceito intelectual, é um conceito abstrato humano, mas não é arbitrário. Ele é baseado em características de indivíduos, ou seja, características que dos indivíduos compartilham são reais. Características que aqueles indivíduos compartilham são reais e que a gente pode ver o que eles têm em comum. E aí tem uma espécie, no sentido conceitual. Nominalismo tem o tradicional, no final do século XVIII, Buffon, Lamarck, já começou no século XIX, e Darwin. Eles eram nominalistas. Existem apenas indivíduos e espécies, são convenções nominais e práticas. A questão é para esse meu olho direito. Tá tão... Eu acho que o humor vítreo teve alguma coisa nele, essa mancha típica de humor vítreo. Eu já fiz catarata nos dois olhos, o direito estava pior. Já fiz recentemente, esse ano, foi a catarata precoce. Estava 40 e poucos anos com catarata, que eu estava, né? É lógico que eu não estou com 40 e poucos anos. 40 e poucos anos, tem mais de 10 anos que isso aconteceu. Estou com 56. Eu era míope. Era, entre aspas, né? Fiz cirurgia de miopia, era 7º grau. Isso aqui é para perto. Inclusive, essa lente aqui é para computador, com filtro de luz azul. Estou usando essa armação
Mas só uso aqui para o computador agora, né? Estou usando para o computador. Percebi, professor, a minha também é assim, é muito boa, muito Oi? confortável. A minha também é assim, muito confortável, essa azul. A sua é azul, né? Também com filtro azul. Eu estou É, me dá pra ver acostumando ainda com ela. a luz azul no seu. Eu estou me acostumando com ela porque ela tem um foco maior do que uma lente de leitura. O foco dela é uma distância maior. Por isso que ela é indicada para computador, tem filtro de luz azul. Mas eu já estava antes com... Eu fiz recentemente, foi uma, como se diz, capsulotomia. Estava uma mancha horrível no olho direito. A mancha lá dentro, atrás do cristalino. E o meu cristalino já é artificial, né? De catarata, dos dois olhos. O direito está uma mancha mesmo. Passou a mancha. E agora estou voltando a ser umas sujeirinhas. Parece do humor vítreo, né? Daquele líquido. Talvez tenha tido um derrame interno e eu estou. Mas vamos lá. Olha, tanto para eles aqui, inclusive para Darwin, não existe espécie. Simplesmente isso, não existe espécie. O que existe são variações de indivíduos. E os indivíduos que compartilham variações próximas podem ser nominalmente, convenção nominal, designado como uma espécie X, como cão, gato, certo? Quando existe a espécie como alguma entidade da natureza. E no caso de Darwin, ele falava assim, a ancestralidade em comum, que é diferente de Lamarck. A evolução, a teoria da evolução de Lamarck é diferente por linhas evolutivas. De Darwin é a ancestralidade em comum. Então, o que seria, poderia agrupar como espécie são membros que têm um ancestral em comum. E por isso não variaram tanto. Mas quanto mais distante eles forem do ancestral em comum, maior vai ser o acúmulo de variações e que pode chegar a um ponto de haver incompatibilidade reprodutiva. Aí chega um ponto que não dá mais para reproduzir entre si, porque estão tão diferentes. Um ponto intermediário seria hibridização, que é capaz de gerar um híbrido, às vezes com relativa fertilidade, em outros casos não, um híbrido mesmo infértil. E sim. Então, para Darwin não existia espécie, existiam indivíduos. Que quanto mais afastados entre si do ancestral em comum, mais diferentes eles eram, de certo ancestral em comum. O conceito filogenético atual que considera que os que têm a mesma história filogenética, ou seja, um ancestral em comum, se considera que há, sim, um conceito de espécie, mas são os membros com aquela ancestralidade em comum. No caso de Darwin, a ancestralidade em comum são várias, né? A gente tem o nosso ancestral em comum com o Homo sapiens, mas também tem umas com o ramo hominídeo, temos um ancestral em comum com o chimpanzé, depois temos com o ancestral cada vez mais afastado, em comum com os primatas, com os mamíferos, com os vertebrados, cada vez mais distante, mais diferente, mais diversificado. Né? Quanto mais antiga essa história, maior a diversidade. Né? Então, para Darwin não existia também essa ancestralidade em comum, era aquele, nós somos variações de um ancestral em comum que ainda permitem essas variações, ainda permitem a reprodução. É que não está tão distante quanto da gente para um chimpanzé. Aí já não permite mais. Certo? E por certas evidências, tá? Existem evidências que, olha, que houve hibridização fértil entre o Homo sapiens e o Homo neanderthalensis, o Neandertal, ou com outras espécies hominídeas que a gente conviveu. Talvez com o Denisova na Ásia e com o Neandertal na Europa. Mas só que as evidências dizem que com o Neandertal a, a, a hibridização teria que ser
macho Homo sapiens, fêmea Neandertal, para gerar indivíduos férteis. O contrário, não. Não poderia ser macho Neandertal com fêmea sapiens. E isso até desfavoreceu o Neandertal. Silvana, o nome dela é Condemi, uma paleontologista francesa especialista em Neandertal, que diz que provavelmente os Neandertais, não, o que aconteceu com eles, até porque o estilo de vida deles era muito adaptado ao frio e por causa da população muito pequena, sempre foi pequena, sempre foi muito espalhada, os clãs de 20, 30 indivíduos, que quando chegou o Sapiens, quando eles entraram em contato com o Homo sapiens, a partir do Oriente Médio, e depois o Homo sapiens, aos poucos, só depois desse contato com o Homo sapiens, começou a entrar na Europa. E foi havendo hibridização. Foi desfavorável até por conta de que era o Homo sapiens macho, o homem, que acasalava e tinha filhos férteis com as mulheres Neandertal. Isso porque você sabe que um homem é capaz de deixar muito mais descendentes do que uma mulher. E a tese dela é que o Neandertal foi absorvido. Foram desaparecendo aos poucos, hibridizando, e com milhares de anos depois, depois de uns milhares de anos, porque levou 5.000 anos para o Neandertal entrar em extinção mesmo. Foi muito tempo para ter sido coisa de caça, concorrência, guerra mesmo, do Homo sapiens ter guerreado contra, ter matado o Neandertal. Pode ter sido uma absorção genética, pura e simplesmente, como já aconteceu em muitas outras espécies. Que pela nossa história filogenética, o Neandertal é descendente do Homo erectus que chegou na Europa. Nós somos descendentes de Homo erectus que ficou na África. E teve Homo erectus que chegou até a Ásia e que deu origem a Denisova e outras espécies ou subespécies. O Homo erectus que começou essa migração. Então, por seleção natural, como o Homo erectus chegou na Europa, por questão de um clima totalmente diferente, houve uma seleção natural que houve uma especiação, surgiu indivíduos mais adaptados ao frio do que o Homo erectus original. E a gente, como a gente se originou a partir de uma linhagem de Homo erectus que ficou na África e para o clima africano, aí foi um fenótipo totalmente diferente. Os primeiros Homo sapiens eram talvez semelhantes, eram longilíneos, pele escura, toda aquela característica do africano longilíneo, daqueles africanos mesmo, de regiões mais áridas e quentes, com uma resistência física muito grande para aquele tipo quenianos, aquele pessoal com capacidade física de resistência, enquanto que o Neandertal era atarracado, super musculoso, muito pesado, menor em altura, corpo muito largo, o tronco muito largo, muito volumoso, frio. E, além de saber lidar com frio em termos culturais. Provavelmente foi o Neandertal que ensinou ao Sapiens, foi a partir do contato, que ensinou a lidar com frio, e foi aos poucos. Também, por evolução, foi clareando a pele, Foi o indivíduo com pele mais clara, era favorecido pelo clima mais frio, com menos radiação solar, que aí precisa, olha, a questão de pele clara ou escura não é questão de câncer de pele, e sim para equilibrar duas coisas: vitamina D, certo? Duas coisas que a gente precisa, e ácido fólico. A radiação solar destrói o ácido fólico e produz vitamina D. Então tem que equilibrar as coisas. Ela não pode ser tão forte a ponto de destruir o ácido fólico, e nem tão escura a ponto de não permitir a radiação, não permitir a formação de vitamina D. Certo? O ácido fólico destruído, ele prejudica a fertilidade.
certo? Então, pele muito clara, com muito sol, tem a fertilidade prejudicada. Pele muito escura, com pouco sol, falta a vitamina D. Então, tem que ir equilibrando isso. Mas vamos voltar lá. Estou começando a falar em evolução humana aqui, mas vamos. Apenas indivíduos e espécies são convenções nominais. Isso é um nominalismo mesmo, né? E o contemporâneo, espécies são indivíduos concretos e reais. Atualmente, olha, se encara de fato que espécies são concretas e reais, certo? Mas ainda continua como uma convenção, certo? Uma diferença entre atualmente e Darwin é que, sim, espécie existe, são convenções, sim, mas a gente, são convenções que, digamos assim, tem aplicação prática assumir essa convenção. Vamos falar um pouquinho agora da história mesmo do evolucionismo. Aqui um exemplo do livro de Darwin. Ou, perdão, Darwin também, né? De Erasmo Darwin. Peraí. Zoonomia, ou As Leis da Vida Orgânica, em 3 partes, por Erasmo Darwin, que é médico, né? Medical Doctor, CFR, se não sei o que, autor do Jardim Botânico, Fitologia, etc. Avô de Darwin. Esse Erasmo Darwin, pai de Robert Darwin e avô de Charles Robert Darwin, né? O avô de Darwin. Médico, o pai de Darwin também era médico, e Darwin não tinha vocação nenhuma para medicina, não a medicina da época. Ele não conseguia, ele não podia ver sangue, digamos assim, não podia ver feridas. Imagina uma cirurgia. No século XIX, no horror que era. Era coisa para açougueiro, né? Tinha que ter muito estômago para ser médico nessa época. E hoje ainda precisa, mas naquela época. Ele não tinha vocação nenhuma mesmo. Então, ele rompeu com essa tradição de medicina, mas a partir do avô, o pai acumulou muito dinheiro, realmente acumulou riqueza. O pai de Darwin era muito rico. E ele também foi, né? Você sabe, já deve saber que Darwin era uma pessoa que nunca precisou trabalhar para ganhar a vida. Ele trabalhava sim, mas não era para ganhar a vida. Eu vou passar um documentário para você da vida de Darwin. Aula que vem. Vou começar hoje, não. Aí eu passo, mesmo que é um documentário mais curto que aquele de Galileu, que é muito longo. Certo? E aí eu faço comentário biográfico de Darwin. Porque o Erasmo Darwin era super amigo muito amigo de Josiah Wedgwood, que foi pai de qual o nome? Susana Wedgwood. Susana Wedgwood se casou. Susana Wedgwood, que era filha de Josiah Wedgwood, se casou com Robert Darwin, filho de Erasmo Darwin. Os filhos dele se casaram. Porque a história. E uma outra curiosidade, talvez seja importante para a mentalidade de Darwin, é que os dois, ou seja, o avô, aqui esse aqui é o avô paterno, muito amigo do avô materno, antes dos pais se casarem, já eram amigos. Certo? Esse Josiah Wedgwood era industrial, fabricante de porcelanas. E muito rico também. E, sim,
tanto o Erasmo quanto o Josiah, eles eram abolicionistas. E Darwin foi a vida toda também abolicionista. Aliás, os membros da família deles, né? Eles exerciam influência no parlamento britânico para combater a escravidão, onde tivesse. Sabe que o tráfico de escravos se tornou ilegal por conta da Inglaterra em 1830, só depois, bem depois dessa época, 1700 e tanto, né, que é quando eles viveram. Mas vamos lá. O trabalho dele nesse trabalho, há a ideia da evolução, mas não tem nada sobre algum possível mecanismo. Ele tem a ideia de que as espécies, sim, podem uma se transformar em outra espécie, ser transformada. Isso ele tem. Mas esse livro é especialmente de história natural. Certo? Aqui uma capa moderna, um livro desse livro moderno. Mas vamos lá. O que é mais famoso para vocês é Lamarck, né? O cavalheiro de Lamarck, Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, o Chevalier de Lamarck. 1644, 1829. Tem uma questão aqui. Vamos falar do evolucionismo de Lamarck. Lamarck, o objetivo dele também era unificar o estudo dos seres vivos. Ele tinha uma visão organicista de que haviam leis por trás dos seres vivos, que os seres vivos eram resultado dessas leis, aquela chamada leis de Lamarck, né? Que eram 4. Eu não sei como é que está vendo o ensino médio, mas na minha época mesmo só falavam de 2, ficam 2 mais famosas, mas eram 4 no total, porque ele teve que reformular para poder não haver contradições com as 2 primeiras, não haver certas contradições. Então, baseado em princípios, leis desenvolvidos por ele. Esse é um problema epistemológico, certo? Porque leis em ciências, leis naturais, elas têm que ser desenvolvidas a partir da verificação experimental ou observacional. E tem muito caráter de especulação nessas leis dele, de imaginação dele, mas não de verificação, né? Ele nunca fez um experimento para comprovar essas leis. Nunca houve. Mas, sim, isso é muito importante. Ele era espontaneísta. E a teoria da evolução de Lamarck requer a geração espontânea dos organismos mais simples. Eu vou explicar por quê. Então, é organicista, estou colocando aqui as características. Baseado em princípios e leis desenvolvidos por ele, essas leis geravam a ordem e progresso dos seres vivos. Porque também é progressista a teoria da evolução dele, que os seres vivos progridem, aumentando o nível de complexidade. Vamos lá. Vamos ver se tem aqui. Eu queria essa figura. Depois eu volto. Que é uma imagem aqui. Essa imagem aqui sintetiza a teoria da evolução de Lamarck. Tempo, linha do tempo até o presente, certo? Grau de organização dos seres vivos. Tá?
Então, os primeiros seres vivos eram os mais simples. E, com o passar das gerações, pela evolução, esses seres foram ficando cada vez mais complexos e aumentando o grau de complexidade a partir daquelas 4 leis que eu vou explicar. Mas vamos colocar aqui em termos dessa visão geral dele. Foram ficando cada vez mais complexos até colocar aqui o ser humano aqui em cima, como o ser vivo mais complexo. Com o tempo, passando o tempo, esses seres vivos mais simples possíveis, são os unicelulares, continuam surgindo por geração espontânea. Ele disse que considerava que todos os seres vivos são descendentes de seres mais simples e os primeiros é de geração espontânea. Só que essa geração espontânea continua existindo. Depois de um tempo, continuou havendo mais seres sendo gerados por geração espontânea, eles continuam e vão aqui ficando mais complexos e geram uma outra linhagem evolutiva até a maior complexidade. Aí, por exemplo, um chimpanzé, um outro primata, um símio, como o orangotango, por exemplo, é questão de que eles podem evoluir para chegar a algo tão complexo quanto o ser humano. É só uma questão de tempo para o futuro, enquanto a gente vai evoluir para ficar algo mais sofisticado ainda. Ou seja, são linhagens evolutivas. Quer dizer que um chimpanzé ele poderia evoluir, de acordo com Lamarck, para ficar mais complexo. Aumento desse grau de complexidade é questão de gerações. Sabe que a visão de Darwin, e muito menos atual, não é desse jeito, né? Os primeiros, os seres vivos mais simples que existem hoje, são realmente descendentes de bactérias, mas não por geração espontânea, é por descendência mesmo. E eles não evoluíram para ficar uma coisa mais sofisticada. Então, essa linhagem é uma visão muito organicista, assim, mas um pouco romântica também. Mas eu queria dizer que muita gente, quando pensa em evolução, pensa nisso, até hoje em dia. Não pensa nessa ideia de que evoluir é se aperfeiçoar, geração após geração, ficar cada vez melhor. Então, para um chimpanzé virar algo tão inteligente, tão sofisticado, evoluído como ser humano, é só uma questão de tempo. Acho que muita gente pode pensar isso, enquanto que não. Assim, as bactérias também, com o tempo, iriam deixar de ser bactérias. Iriam evoluir para uma coisa melhor. Tem muitos viés aí, né, de progresso, melhor. O que é melhor para a natureza? Nós somos critérios do que é de melhor na natureza, seria essa, né? Porque na visão do Lamarck tem esse viés antropomórfico, né? Que é o ápice da evolução do ser humano. É a coisa mais sofisticada. Realmente, a coisa mais complexa que existe na natureza é o nosso cérebro. Isso de fato. Mas isso não significa evolução, no sentido darwiniano atual. Certo? E sim é totalmente diferente, né? Tudo que está vivo hoje em dia, em questão de evolução, é tão evoluído quanto a bactéria, o ser humano, as plantas, é tudo tão evoluído quanto. Porque convive hoje em dia, não é questão de linhagem, sim de árvores. Aliás, é de clado, né? Também seria o cladograma, mas na visão de Darwin era uma árvore genealógica. Vamos lá, 4 leis de Lamarck. Primeiro, uso e desuso de órgãos. E isso é algo que você pode ver, isso não é algo que tenha sido verificado experimentalmente. Certo? Que as girafas, por uso do pescoço, ficava cada vez mais longo. Esse uso e desuso, musculatura, sim. E algumas coisas
podem, a partir do uso, pode hipertrofiar, mas não é para tudo, né? Quase nada obedece a esse uso e desuso. Mas para ele, explicava muito bem a transformação dos seres, que a partir desse uso e desuso, o quê? Aquele animal, a partir de usar muito certo órgão por necessidade, ele deixava para os herdeiros, né? E isso gerava uma transformação. E herança dos caracteres adquiridos é outra coisa que não existe, né? A não ser em poucos casos, que é o estudo da epigenética. Mas não é caracteres adquiridos, e sim da regulação gênica, especialmente. Mas a epigenética é outra história. A epigenética não é lamarquista de jeito nenhum. É só um avanço da própria genética. A epigenética atual é que, falando um pouquinho da epigenética atual, certo? É porque os genes, toda a nossa célula que tem núcleo, né, tem todos os genes da espécie. Todos os genes estão lá, mas a célula não expressa todos os genes. Há um processo de regulação para seleção dos genes que devem ser expressos naquela célula. Então, os genes expressos num hepatócito são muito diferentes da fibra muscular, do neurônio, da epiderme, da mucosa gástrica, de células da mucosa gástrica, porque não tem mucosa gástrica, tem vários tipos celulares. Tem célula, aquela que produz o HCl, o ácido clorídrico, que faz produzir, porque ela não produz dentro de si mesmo, né? Algo diferente. Ela promove depois um bombeamento de prótons e de cloro para a luz dela, já para fora dela, que é ali que gera o HCl, que fica lá no estômago. Mas é uma célula bem diferente de outras, que tem a da produtora de muco, por exemplo. Então, eles são expressões gênicas totalmente diferentes. E a diferenciação celular requer que os genes sejam regulados. A cada geração são novos genes, são ativados e outros desativados, geram proteínas que vão lá e vão ativando genes e desligando outros. E assim a célula vai se transformando até que ela fique madura, como um neurônio, que tem uma regulação totalmente diferente. Então, faz parte do princípio de regulação gênica é que certos genes podem ter pares de base de DNA metilados a um radical. Uma enzima lá adiciona um radical metil numa base nitrogenada e isso promove uma diferenciação, promove uma regulação gene. Acontece que, em muitos casos, essa metilação pode ser hereditária. Então, a pessoa passa no espermatozoide, no óvulo, para os filhos. A pessoa já nasce com essas metilações e já nasce com uma certa tendência daquela regulação específica. Isso tem um significado também evolutivo, mas dentro do sentido darwiniano. Olha, você começa a falar nisso, já que eu falei, é melhor terminar. Um exemplo é a fome, passar a necessidade alimentar. Nosso metabolismo, quem nunca passou fome na vida, se passar por um momento na vida que há privação alimentar, nosso metabolismo se ajusta a essa privação. E esse ajuste, essa privação, também gera uma marcação, uma metilação do nosso DNA. E isso é hereditário, muitas vezes. Quer dizer que a pessoa que passou fome, está no momento da vida, se tiver filho depois disso, certo? O filho já nasce com essa predisposição ao ajuste metabólico que a fome promove. Ou seja, o filho já nasce com um certo ajuste.
Qual o significado evolutivo disso? É que, se aqueles animais migraram de um ambiente, houve uma mudança climática, e aquele ambiente agora está mais pobre de nutrientes, se fosse esperar, olha aí, a espécie que tem essa flexibilidade genômica, ela tem vantagem sobre a que não tem. Porque se for esperar uma mutação certa, correta, gerar indivíduos mais adaptados à fome, iria demorar muitas gerações ou não iria acontecer. Então, aquelas espécies que tinham essa flexibilidade do genoma e permitir que o genoma fosse marcado para ajustar o metabolismo para a privação nutricional. Então, em geral, o ambiente, que quando muda o clima, o ambiente fica mais pobre, fica por muito tempo mais pobre. Então, a chamada... os filhos, as gerações seguintes, já nascem ajustados a passar fome para sobreviver, para ter condições de sobreviver num ambiente pobre. E isso foi vantajoso para a espécie que fazia isso. E a nossa espécie também faz. Nossa espécie também, isso tem estudos que indicam isso, que descendente de gente que passou fome já tem a predisposição do ajuste metabólico para ser um metabolismo mais econômico. E por isso, muitas vezes, a pessoa tem maior tendência a engordar, ou tem dificuldade de ganho de massa muscular, porque ganho de massa muscular é um luxo, certo? Então, a pessoa tem dificuldade de ter um metabolismo mais devagar. Mas vamos lá. Eu falando tudo isso por causa da epigenética atual. Mas a epigenética não é lamarquista, está dentro da visão darwiniana. Tem explicação darwiniana para ela acontecer. É uma ampliação, né? Da própria genética. Acontece o seguinte: a terceira lei é a necessidade. Mudança de uma espécie sempre devido a necessidades de sobrevivência. Então, por exemplo, girafa. A girafa, o pescoço dela, segundo Lamarck, só alongou e houve o uso desuso de órgãos e essa herança, mas esse uso desuso é devido à necessidade. Se não é necessário, não há mudança. Se não é necessário para a sobrevivência, não existe essa mudança do órgão. Então, camundongo com a cauda amputada não é uma necessidade. Os descendentes vão nascer sempre com cauda. Isso do ponto de vista lamarquiano. Aquela história de fazer experiência, como fizeram na época de Darwin mesmo. Um defensor de Darwin fez experiência de amputar. Amputou centenas de camundongos, botava para cruzar, sempre nascer filhotinho com cauda. Amputava a cauda, né? Cortava a cauda. Aí, realmente, isso não prova que Lamarck estava errado, porque, para Lamarck, essa é uma necessidade de sobrevivência. Ter a cauda amputada não é uma necessidade de sobrevivência, é um acidente. Né? É um acidente. Sim. Então, isso não refuta, não dá para refutar Lamarck assim. O que realmente refutou Lamarck foi a refutação de Lamarck, a refutação cabal de Lamarck, foi devido à genética. Foi Mendel que refutou Lamarck, que refutou mesmo, foi a partir de Mendel e da redescoberta do trabalho dele. Então, até o final do século XIX, tinha muito lamarquista ainda. Certo? E a quarta linha, progresso. Aumento progressivo da complexidade das espécies. Aperfeiçoamento. Então, já que há um aperfeiçoamento, um uso de órgão devido à necessidade, e aquilo é hereditário, essas transformações são hereditárias, isso leva necessariamente a um acúmulo progressivo de complexidade. Vai acumulando a complexidade. Então, há um sentido de progresso em Lamarck. Agora, você pode notar o seguinte, que em Lamarck, a gente tem
O que é de organicista aqui? É porque, citando o exemplo das girafas, famoso exemplo da girafa, na natureza, houve, por exemplo, uma mudança climática no ambiente das girafas, que no começo elas tinham um pescoço curto, digamos assim. Houve uma mudança climática, essa mudança climática transformou as plantas por causa dela. Então, as árvores ficaram com copas mais elevadas. E isso levou à transformação das girafas. Ou seja, vocês viram que as coisas mudam organicamente. Estão mudando organicamente. Ou seja, há um evento que gera um desequilíbrio e as outras coisas se ajustam para voltar ao equilíbrio, voltar à harmonia. É esse sentido, né, que as leis da natureza geram harmonia. Se há uma coisa que desequilibra, as outras coisas se ajustam para voltar um equilíbrio e a harmonia. Então, as árvores tiveram que mudar para se equilibrar com o novo clima e as girafas mudaram para se equilibrar com as novas árvores e aumentaram o pescoço. Então, essa é uma ideia organicista, certo? Muito diferente. Fala que vem que a gente vai ver Darwin, não sei. Vamos cá. Eu só vou dar uma introduçãozinha aqui, tá? Porque tem tempo, porque a aula que vem vai ser um documentário também. É um documentário que não é de 2 horas, não é cansativo. Quando eu provavelmente o YouTube vai me desmonetizar. Até parece que o nosso objetivo é gerar publicidade aqui. Quando se posta, porque quando posta e tiver trecho de documentário com direitos autorais, ou até música, aí dá restrição de direitos autorais. Mas provavelmente esse documentário, como aquele de Galileu, daria. Charles Robert Darwin, nascido em 12 de fevereiro de 1809, acho que ele faleceu em abril de 1882. Certo? Em abril de 82, ataque cardíaco. Certo? Criança, jovem, meia-idade e idoso. Aqui está com acho que 51 anos aqui. Aqui com 30 ou 20 e tantos. Aqui criança, né? E aqui mais de 70. Nessa de aquele barbudo, aqui ó, já está bem careca, né? Aqui ainda tem cabelo, aqui está bem calvo. E o povo que não apara a sobrancelha também. Aqui, num diário dele, num caderno de anotações, isso ele estava com cerca de 29 anos para 30, foi um pouquinho antes de 30 anos. Aquela famosa, essa ilustração, eu penso, eu creio, eu acho. Aí tem aqui a árvore da ancestralidade comum, e aqui umas anotações, certo? Tem umas coisas no documentário que ele não explica direito, ele fala muito superficial. Como falei para vocês, é um documentário meio curto, de curta duração, mas o HMS Beagle, ou seja, navio de Sua Majestade, saiu em dezembro de 1831 e voltou à Grã-Bretanha em outubro de 1836. Por incrível que pareça, eu falei para vocês que ele não tinha vocação ele não tinha nenhuma vocação para medicina. O curso que ele fez em Cambridge foi de teologia. Certo? Agora, acontece que ele era agnóstico mesmo. O curso de teologia foi uma saída para ele, por causa do pai,
porque ele tinha desistido de medicina. Foi uma saída honrosa para ele. Ele também não tinha vocação para ser pastor, para pregação anglicana. E o que aconteceu? Que ele terminou sem saber ainda o que ia fazer da vida. Só que durante o curso de teologia, eles tinham aula de história natural, fazia parte do curso de teologia. E desde criança que ele era fascinado por colecionar insetos, colecionar besouros, de contato com a natureza, desde criança. E os professores de teologia, como Henslow, e inclusive os de geologia, fizeram com que ele voltasse a se despertar pela área. Então, ele estudava muito mais história natural que teologia mesmo, durante o curso dele. E logo que ele terminou o curso, esse navio Beagle estava precisando de um naturalista a bordo. Essa é uma coisa também que eles não me deixam claro. Por que um naturalista a bordo? Era comum nas expedições militares britânicas levar um naturalista a bordo ou outros especialistas. O Beagle era um navio, esse Beagle era um navio muito pequeno, era uma fragata. É um tipo de fragata, classe tal, é um navio, é um brig, tipo fragata, é uma coisa assim. E é um navio de 27 metros de comprimento, não era um navio realmente pequeno. E a necessidade de naturalista é questão da estratégia do governo do governo britânico de estudar ao máximo os lugares por onde passava, inclusive, a própria natureza. Foi uma estratégia bem sucedida do governo britânico para conhecer os lugares, para fazer acordos comerciais ou domínio colonial. Conhecer, uma forma de conhecer também é conhecer a natureza. Fazer coletas de possíveis recursos naturais no local. Então, tanto é que essa expedição durou muito tempo. Aqui, a gente pode dizer que de dezembro de 1931 ele saiu como teólogo, né, recém-formado, estava jovem ainda, e ficou 5 anos, quase 5 anos, longe de casa. Foi o doutorado dele, né? Foi realmente prática, na prática. Entrou em contato com populações tão diferentes entre si, com climas tão diferentes. Isso aqui é no Brasil da época. Né? Aquele percurso foi da América do Sul, Oceania, África, e da África volta para a América do Sul e volta para... Aí foi mais rápido. No começo foi bem longo a passagem dele por aqui. Pelo Brasil, Argentina, Chile, Ilhas Galápagos, aí vai para... atravessa a Oceania, África, a parte do África do Sul. Olha, ele ficava, às vezes, meses num lugar. Porque, de fato, a expedição não era apenas militar. Ele ficava muito mais tempo do que o necessário para a missão militar, que era a missão de cartografia náutica. O navio tinha o objetivo também de aperfeiçoar mapas e cartas náuticas. E iam com equipamento para isso. Certo? Mas para fazer só isso, não precisava ficar 2 meses ancorado, aportado, né? Ficar 2 meses no porto de um lugar, como no Rio de Janeiro. Não sei quantos meses. Tanto é que ele andou pelos Pampas Gaúchos, na Argentina, pelos Pampas argentinos, e foi para a Terra do Fogo, desceu na Terra do Fogo, e depois no Chile. No Chile, ele vai ali de Valparaíso, né, porque a área portuária é Valparaíso. Pega lá no Chile, Valparaíso, sobe aquela serra
costeira deles, passa por Santiago do Chile, que é ali no Planalto, né? 600 metros de altitude, certo? Aí aos pés da Cordilheira dos Andes. Dali, de Santiago, ele foi até Mendoza, na Argentina. Isso não aparece no documentário. Foi 4 meses que eles ficaram no Chile, ou mais. Foram em Mendoza, na Argentina, ou seja, porque Santiago tem uns 600 metros de altitude, média, na parte de Planalto. Tem como aquele Cerro San Cristóbal, que é 1.100 metros de altitude, né? É a parte mais alta dentro da cidade mesmo, o São Cristóvão, né? Ali. Então, ali, ele vai para a Cordilheira dos Andes, chega a 4.000 metros de altitude e desce um pouquinho para chegar em Mendoza, na Argentina. Depois volta em lombo de mula. Viaja no lombo de mula. Quando jovem, ele era uma saúde de ferro. Muito forte. Aí, voltando ele viu fósseis a 4.000, uma coisa que eu quero destacar é o seguinte, ele viu fósseis marinhos a 4.000 metros de altitude. Começou a pensar sobre isso. Por que os fósseis estavam lá? O mar, ali tinha mar, 4.000 metros de altitude, e o mar desceu, certo? Ele disse que essa hipótese não dava. Porque provavelmente é a montanha que subiu. Aquele solo um dia esteve abaixo do mar. E foi o que aconteceu mesmo, né? Que a geologia diz que os Andes se elevaram. Os Andes se elevaram ali. Né? E viu outras coisas, fósseis de gimnospermas, uma altitude que elas não vivem. Mais baixa, mas numa altitude que elas não vivem. Ele também explica, só conseguia explicar pela elevação do solo, e não pelo mar abaixando. Realmente, como é que a água evaporou? Para onde foi toda essa água? Não. E abaixar no nível de 4.000 metros, se fosse nível de 100 metros, aí tudo bem. Se fosse recuo do mar. Mas o que aconteceu, nesse percurso todinho, ele começa a pensar realmente, tinha aquelas ideias do avô dele, que havia transformação, mas ele ainda não tinha uma teoria formulada. E quando ele volta, ele já era uma celebridade por conta do professor dele. Ao longo de todo esse tempo, ele encaixotava espécimes, fósseis, as coletas dele, ele encaixotava e despachava no navio que estava voltando para a Inglaterra, enquanto ele continuava a viagem. Até porque essa viagem de ficar muito tempo, né, como eu disse para vocês, em cada porto. Sim. E esse muito tempo também fazia parte de outra coisa também para a Inglaterra, para os britânicos. Eram acordos comerciais. Há muitos relatos que havia negociações comerciais, havia negociações com políticos e o povo de cada local para... Né, e a Grã-Bretanha se beneficiou disso. No caso, e eles enfatizaram que a América do Sul, em primeiro lugar, depois uma coisa, eles ficaram muito tempo aqui na América do Sul, porque eram colônias uma independência muito recente. Brasil, Argentina e Chile. E acho que também no Peru, não sei quanto tempo mais. Eram colônias recentes, que interessavam a eles acordos comerciais. Sim, como ele foi mandando as coletas dele, e o professor dele foi organizando as mostras dessas coletas e falando sobre elas, etc. Quando ele voltou, ele já era celebridade. Quando ele voltou, ele nem sabia. Ele nem sabia. Certo? Aqui o percurso. Plymouth, aqui,
Açores, Cabo Verde, passaram aqui pelo... E ele descreve Fernando de Noronha, Salvador, na volta foi para o Recife. Mas na ida foi Salvador, Rio de Janeiro, Montevidéu. Foi para Montevidéu. Que eles aportaram depois aqui. Valparaíso, Lima, Galápagos aqui, Sydney, aqui, não estão nem King George. E foi esse percurso aqui da Oceania. E ele encontrou com populações muito diferentes entre si, situações também muito diferentes. E isso, ao invés de despertar qualquer racismo nele, foi o oposto. Foi o oposto. Ele cada vez mais viu aquelas pessoas totalmente diferentes dele como irmãs, digamos assim, como gente descendente do mesmo ancestral em comum. E ali eram só variações de um ancestral em comum. Como eu falei para vocês, ele é de uma família, tanto de pai como de mãe, de abolicionistas. Foi o oposto do primo dele, que hoje não vou falar sobre, mas ele teve um primo mais novo que tinha toda aquela mentalidade do inglês superior. O primo dele, o Galton, Francis Galton. Esse nome Galton é do pai do... Ele era um primo materno, esse Galton é do pai desse cara. Certo? É um primo materno. Ele é Wedgwood, esse cara. Era Francis Wedgwood Galton. A família da mãe dele que era o Wedgwood. Ou seja, a mãe desse Galton era irmã da mãe de Darwin. Sim, o Francis Galton é racista até dizer chega. Todo aquele viés que eu falei para vocês de superioridade europeia, ele tinha. E Darwin o oposto. E fez parte da mentalidade dele, e que, como nós somos descendentes de um ancestral em comum, então, raças, ou essas diferenças, têm a ver com o afastamento desse ancestral em comum. E não com... Então, de certa forma, há uma irmandade em toda a humanidade. E que o problema desses povos, por exemplo, era a exploração, era a pobreza do lugar, a falta de desenvolvimento, era questão de contexto histórico, social, econômico, entre o que ele viu. Ele viu porque ele viu aqui em certas ilhas, acho que na Maurícios, aqui em ilhas que ele foi ver, ele ficou horrorizado com certas coisas que os europeus faziam. E ficou horrorizado mesmo, revoltado com a exploração na África do Sul, com a forma com que os africanos eram explorados. E aqui no Brasil ele ficou horrorizado com a escravidão, né? Logo de cara, quando ele veio na vinda aqui no Rio, na Bahia, no Rio de Janeiro, então nem se fala. No diário dele, a última vez que ele passou para o Brasil, quando ele saiu daqui, ele disse: graças a Deus saí daqui. Eu falo uma coisa desse tipo: nunca mais quero ir para um país que tenha escravidão. Nunca mais boto os pés. Ficou encantado com a natureza, mas com a população, e chamou a elite aqui de preguiçosa, porque os escravos fazem tudo para eles, o pessoal que não usa nem as pernas. Muito mal acostumado, muito, muito arrogantes, ignorantes, falando dos senhores escravos daqui, que eram de sádicos, porque descontava a maldade em cima dos escravos, e assim ia. Mas vamos lá, o que mais tem aqui? A teoria da evolução de Darwin.
Tem tempo, eu vou falar. Depois deixa para a aula que vem o documentário, que a gente continua, eu vou sempre comentar. Mas, processo básico, seleção natural. E o processo de seleção natural não é orgânico. Não tem a ver com leis da natureza, reorganização para voltar ao equilíbrio, à harmonia. Não. É que aqueles indivíduos que são melhor adaptados para um determinado meio ambiente levam vantagem por aqueles que não são e deixam seus genes adiante, deixam sua bagagem genética adiante. Deixam seus descendentes com aquelas características. E isso ao longo de gerações. Se o clima mudar, então outros vão ser favorecidos pela mudança. Se a espécie não tiver nenhum indivíduo capaz de sobreviver por causa dessa mudança, a espécie entra em extinção. Acabou. Porque não vai ter nenhum indivíduo. Então, a seleção não é um processo orgânico, é um processo já sistêmico. Certo? Que é a eliminação dos menos aptos e o reforço, a vantagem conferida a indivíduos mais aptos naquelas condições. Certo? Questão da ancestralidade comum. Aquele não tem linhagens evolutivas, sim ancestralidade em comum. Todo mundo descende de um ancestral em comum. E quanto mais afastado do ancestral em comum, maior vai ser o acúmulo de diferenças. E o que impulsiona o processo de seleção natural mesmo é a variabilidade. O acúmulo de variabilidade. Uma espécie, quanto mais variada, mais probabilidade ela vai ter de sobreviver à mudança, mas também, com o passar das gerações, por exemplo, mudança climática. Se houve uma mudança climática e pouquíssimos indivíduos conseguiram sobreviver nesse novo clima, depois que eles se multiplicarem e repovoarem, se as mudanças forem tão grandes, e depois dessa repovoação, a variabilidade vai ser totalmente diferente da que tinha antes. E provavelmente, e quando isso se acumula, aquela espécie acaba sendo transformada em outra. Se houver mais outra transformação, por exemplo, climática, for se acumulando, e uma espécie ficar isolada de outra, por um motivo geológico, formação de uma elevação do mar num canto e algo que estava colado a uma península colada a um continente, aí uma elevação de mar e ela vira uma ilha. Aqueles indivíduos isolados, com o passar das gerações e em outras condições ambientais, podem gerar outra espécie. O problema de Darwin é que ele não tinha, de todos eles, não há conhecimento de como é o processo da hereditariedade. Realmente não tem. Vou ver se aqui eu tenho. E comparando um com o outro. Certo? Lamarck, o papel do tempo. A espécie como produto do contexto. Muda-se o ambiente, a espécie se transforma. Você viu? Darwin em ancestralidade comum. Não existe espécie reais, e sim individualidade, nominalismo e variedade. Espectro contínuo, gradualismo. Quanto mais longe do ancestral comum, mais... Eu não falei desse gradualismo. A visão de Darwin em relação à natureza é uma visão gradualista, que é um espectro contínuo de variações. Certo? E que não há ruptura precisa. E por isso Darwin também achava inconveniente a ideia de raças humanas, porque ele tem um espectro contínuo de variações, de pele muito clara até muito escura, de olhos muito claros até muito escuro, e assim, de gente alta e de gente baixa. Espectro contínuo, porque
Não é assim, não existe gente de 1,60m, 1,65m, 1,70m, não, é contínuo. Há uma variação. Cor de pele é a mesma coisa, não existe gente com pele branca e pele negra, não tem. Mesmo na África, há indivíduos com muita melanina e outros nem tanto. Do sul, na África, na parte da África do Sul, etc., aquelas populações como os bantos, não são tão escuros quanto os Maasai, por exemplo, ou quanto os etíopes. Não tem tanta melanina. Para as mesmas condições de sol. Não é que não variam tanto assim de sol. Mesmo lá, e a altura também varia um bocado. Entre o pessoal que está lá, por exemplo, no deserto do Kalahari, eles são bem pequenininhos e magrinhos. E tem outro tipo físico que é mais alto e mais volumoso, e outros mais longilíneos. Então, há um espectro contínuo de variação. Essa visão dele é o gradualismo, que ele começa a ser gradualista primeiro na geologia, que ele teve uma influência de Charles Lyell. Darwin levou alguns livros com ele na viagem do Beagle. Um dos livros era um livro de geologia de Charles Lyell, que era um defensor do gradualismo, que no começo do século XIX havia duas grandes correntes na geologia, uma gradualista e outra que era catastrofista. A gradualista considerava que as transformações geológicas ocorrem de forma gradual, tipo erosão. A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Erosão, vento, as montanhas se formariam por elevação gradual. Né? Esse é o gradualismo e que Darwin aceitava. Enquanto o catastrofismo é que havia catástrofe, feito erupções vulcânicas, de vez em quando, por isso havia transformação. Fora essas catástrofes, um terremoto, fora essas catástrofes, inundações tipo dilúvio, certo? Não havia transformação para o catastrofismo. A linhagem a geologia, aos poucos, eles foram aceitando o gradualismo. E Darwin aplicou esse gradualismo nos seres vivos. Espectro contínuo e variações bem pequenas ao longo das gerações, que vão se acumulando devagarinho, certo? Até porque não existe, ainda não se sabia que existia mutação, que pode gerar uma variação muito maior, né? Aí rompe um pouco com o gradualismo. Mas para Darwin é uma variações, geração a geração, bem graduais, dentro desse espectro, né? É. Sim. Então, o de Galileu, eu só vou passar o de Darwin, mas de Galileu não, para vocês verem. Você pode entender a coisa sem ver o documentário. O documentário é uma coisa mais para ilustrar. Mesmo quando eu passava em sala de aula, eu tenho um DVD. Tá logo ali. Eu saí juntando o que eu mais uso, porque aqui em casa não cabem todos os meus livros. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Eu não tenho ideia de quantos livros eu tenho. Eu tenho milhares. Estão lá na universidade, a grande maioria. Eu fico pegando já deu aí. Eu vou parar a apresentação logo. Já eu paro a gravação. Então, eu aqui
Espera um instantinho. Eu queria só fechar essa visão da... Ah, sim, porque é uma coisa que eu não coloquei, que é uma ideia posterior, até porque há muitos anos eu comprei recentemente uma edição uma edição melhorzinha, porque a origem das espécies que eu tinha é edição dos anos 80, da minha época de graduação, um livro meio, final dos anos 80, meio uma edição mais barata. Aí eu comprei uma edição daquelas encadernadas, mais de luxo. E ele tem uma outra ideia, certo? Eu tenho que acrescentar. Darwin também elaborou um outro princípio, que é o da seleção sexual. A seleção natural, a ideia, ele lança, ele já estava há muito tempo, mas era publicado no livro A Origem das Espécies, de 1859. Ele estava com 50 anos. Em 1871, ele publica outro livro, é um livro difícil de achar em português. Aí na Amazon eu achei esse aqui, depois eu vi pelo preço, eita, está num preço bom. É porque é uma edição barata. É uma edição econômica, isso aqui, ó. A Descendência do Homem. Não sei, vocês estão vendo espelhado, né? Espera aí. Não. Ah, não, professor, está vendo normal. Tá não? É porque para mim está espelhado. Não sei por quê. Na minha webcam aparece espelhado. A Descendência do Homem e Seleção em relação ao sexo. Aqui assim é a seleção sexual. Charles Darwin. Olha o tamanho da letra. Aqui. Que é edição econômica, parece aquelas revistas melhoradinhas, né? A edição econômica. Por isso que eu achei. Por isso que estava barato em dólar. O valor estava comparado com outros livros. Como eu tenho o Amazon Prime, né, eu não pago o frete. Eu tenho que usar, né? Tem que. Tá, é uma edição econômica mesmo. A letrinha bem pequenininha para economizar papel. Assim. É bem pequenininha a letra. Uma página dessa aqui é uma quantidade enorme de texto. É ruim de ler que só. Porque cada frase fica desse tamanho. Talvez termine aqui, cadê a outra? É bom pegar uma régua para não perder. Olha, quem chegou depois e não fez a chamada, responde agora a chamada, viu? Tá? Sim. Aí a ideia aqui, só para concluir, o conceito é que a seleção sexual é um complemento da seleção natural. A seleção natural elimina os menos aptos, mas também existe uma seleção que é a partir do acasalamento, porque em muitas espécies aqui hoje em dia estão generalizando mais isso, mas a própria evolução diferenciada, ou seja, a coevolução entre machos e fêmeas, fez com que ele tivesse comportamentos sexuais diferentes. E é famosa a citação de Darwin, em que ele ficava nauseado. Ele disse que a cauda do pavão, por mais bela que eu ache, me deixa nauseado. Porque ele reconhecia que a cauda do pavão não dava para explicar com a seleção natural, porque é uma coisa que atrapalha a vida do macho. Daquele jeito, não é um negócio que atrapalha a vida dele, não há nenhuma vantagem para ele. Aí qual é a ideia da seleção sexual dele? Foi uma pressão seletiva das fêmeas que gerou um pavão com aqueles atributos, e não uma pressão de seleção do ambiente. A seleção sexual. E mesma coisa em muitas aves. Ou existe comportamento coevolutivo também, a gente não pode esquecer que comportamento altera a sobrevivência ou não de um indivíduo dentro de um ambiente. Certo? Então, há um papel da aprendizagem na
evolução. Ampliando a questão da a aptidão, envolve não só o fenótipo, envolve também comportamento, a capacidade de aprender, a capacidade de se acasalar e de aprender a conquistar, né? Ou, de certa forma, e existe inclinações diferentes entre machos e fêmeas, praticamente de todas as espécies dos vertebrados, especialmente aves e mamíferos. Existe comportamento diferente. Justamente, como falei para vocês, o macho não tem limite na quantidade de descendentes que ele pode deixar. Fêmeas têm. E o custo, por exemplo, nas mulheres, se for falar em custo metabólico de ter um filho para uma mulher e ter um filho para um homem, é insignificante para o homem. O custo metabólico, ou seja, a produção de esperma. É lógico que a nossa evolução fez com que o homem fosse chamado a cuidar também do filho, a cuidar da mulher. Mas estou falando em termos de metabolismo, a gestação de 9 meses, você imagina qual é o custo metabólico daquilo ali, da mulher ficar grávida. Agora, o resto é custo questão de relação social entre homem e mulher, isso desde o Homo erectus, que provavelmente já havia, porque antes da nossa espécie, até o Australopithecus é uma espécie social. Nós somos descendentes de primatas sociais, certo? E com intercâmbio social muito grande. Certo? Então, vamos lá. Vamos, pessoal, vou terminar por aqui. 12:00. Interrompendo a gravação. Até a próxima aula. Interrompendo a gravação.